Biografia de Mary Slessor, capítulo 17. Alguém singular. Em 1896, Mary Slessor precisou se mudar, não porque quisesse, mas porque quase todos no povoado de Ekenji haviam se mudado. Os aldeões passaram a desfrutar do cultivo e da produção do óleo de palma, para comercializar com as tribos que ficavam rio abaixo. No entanto, no processo, eles esgotaram os nutrientes do solo ao redor da aldeia, e o solo não produzia mais colheitas amplas. As pessoas da aldeia notaram que as pequenas fazendas, situadas uns 16 quilômetros rio acima, produziam colheitas muito maiores e mais saudáveis que as deles. Muitas pessoas, incluindo Maemi e sua família, começaram uma nova aldeia chamada Akipapi, um lugar onde o solo não havia sido usado em excesso. A nova aldeia ficava mais próximo do rio Cross, tornando o transporte de mercadorias com a canoa muito mais fácil. Mary se transferiu para a nova aldeia, embora mantivesse a casa da missão em Ekenji e voltasse a ela de forma regular para ajudar as poucas famílias e o chefe Eden que haviam escolhido permanecer ali. Não muito depois de seu estabelecimento em Akipapi, uma tragédia atingiu a região. Uma doença foi trazida rio acima pelos comerciantes. Mary chorou quando ouviu os sintomas. Febre alta seguida de uma erupção cutânea, com coceira que se transformava em caroços vermelhos brilhantes. Só poderia ser uma coisa: varíola. Mary fez o que pôde. Uma vacina havia sido desenvolvida para a doença. No entanto, ela era difícil de obter em grandes quantidades, sem contar o fato de ser capaz de matar a pessoa a quem era administrada. Ainda assim, Mary enviou a Ducktal o máximo de vacinas que podiam ser liberadas. Ela trabalhou mais do que nunca para administrar o tratamento ao maior número possível de pessoas. Mary corria entre Akipapi, Ekenji e Fako, tentando ajudar as pessoas, mas havia pouco que ela podia fazer. Apesar da vacina, os corpos continuavam se acumulando. No início, 10 por vez, depois 20 e, na sequência, centenas. Havia muitos corpos para serem enterrados. Mary assistiu impotente quando alguns dos seus amigos mais antigos e queridos morreram. Um deles foi o chefe Eden, o homem que tanto a havia enlouquecido e ajudado quando da sua chegada a Ekenji. Após sua morte, Mary sentou-se ao lado do seu corpo e chorou. Ela não suportava a ideia de deixar o seu corpo ser comido por ratos ou outros animais. Por mais exausta que estivesse, ela se arrastou até a porta da cabana e pegou uma pá. Fez uma cova rasa para o qual rolou o corpo do chefe. Ela olhou ao redor da cabana do chefe à busca de algo com que ele gostaria de ser enterrado e escolheu sua espada, uma arma, seu cajado e um chicote. Em seguida, ela cobriu o corpo dele com terra e saiu da cabana. Não havia mais ninguém em Ekenji para lamentar o chefe morto. Enquanto caminhava pela aldeia abandonada, Mary não pôde deixar de pensar no que significava a morte de um chefe quando ela chegara a Ekenji 12 anos antes. A festa da bebedeira já estaria em andamento. O feiticeiro teria sido chamado para anunciar o responsável pela morte dele, e os tambores estariam soando a notícia por toda a região de Okoyong. Mary se consolou com o fato de que essas práticas não ocorriam mais. Ela se afastou da aldeia e entrou na trilha que levava a Akipapi. Memórias de seus amigos mortos inundavam sua mente, enquanto ela caminhava cansada para casa. Por fim, a epidemia seguiu seu curso. E embora Mary não tenha pegado varíola, ela ficou física e emocionalmente exausta. Tão exausta, de fato, que não apresentou as costumeiras objeções quando a junta de missões ordenou seu regresso à Escócia para uma licença. Ela levou consigo 4 de suas filhas, Jane, de 15 anos, Mary, de 5, Alice, de 3 e Meg, com apenas 1 ano. Ela não aceitaria deixar Calabar sem as meninas. Embora nenhuma delas tivesse uma única peça de roupa decente para vestir, uma caixa missionária havia chegado pouco tempo atrás da Escócia. Dessa forma, Mary e as crianças viajaram para a Escócia, todas vestidas com roupa de segunda mão, doada para os africanos pobres e nus. Mary não poderia se importar menos com sua aparência, o que era bom, pois achara difícil usar sapatos.
Seus pés se tornaram largos e muito duros, por conta das andanças descalças por tanto tempo, e eles não aguentavam ficar espremidos em sapatos delicados. A licença em si foi difícil para Mary. Com 4 crianças negras atrás dela, ela se destacava na multidão. Muitas vezes alguém a reconhecia, então ela era bombardeada com perguntas. Além disso, a Junta de Missões organizou grandes recepções para sua missionária mais famosa. Em Glasgow, Mary ficou por mais de 1 hora apertando a mão das pessoas, enquanto elas saíam de mais uma recepção. Todo o alarido esgotou Mary, que ansiava estar de volta entre seu povo em Calabar. Já a Junta de Missões Estrangeiras se preocupava com sua saúde obviamente debilitada e queria que ela ficasse mais tempo na Escócia. No entanto, Mary, com seu jeito teimoso de sempre, disse a eles: "Se vocês não me mandarem de volta, eu vou a nado." Ela provavelmente pretendia cumprir o que falara também. Conseguiu o que queria. E em dezembro de 1898, Mary estava mais uma vez em um navio com destino a Calabar. Quando voltou para Nuktal, Mary foi recebida de maneira calorosa, mas não feliz. Muitas coisas tristes haviam ocorrido enquanto permaneceu na Escócia. Ao partir a missão de Calabar pela primeira vez, estava com todas as estações rio acima ocupadas por missionários. 8 novos recrutas missionários foram enviados com esse propósito. No entanto, 6 meses depois, 5 dos novos missionários haviam morrido por conta de diversas doenças, e 2 deles estavam muito doentes para continuar e precisavam retornar à Escócia, onde morreram. A morte dos missionários acabou com a esperança da missão de se expandir mais para o interior. Não havia como enviar mais missionários para a morte certa. Mary, no entanto, estava de olho na tribo Aro, os canibais mais cruéis de Calabar. Contudo, dada a situação em Nuktal, ela não discutiu os planos com ninguém lá. As pessoas a teriam achado louca, por sequer pensar em ir até o local, e a teriam proibido de ir. Em dezembro de 1899, um ano depois de retornar a Calabar, a filha adotiva de Mary, Jane, casou-se com um jovem que tinha sido um dos alunos mais brilhantes de Mary. O casamento, no entanto, tornou-se instável, exatamente depois que o primeiro bebê do casal morreu. O marido de Jane se culpou pela morte, dizendo a si mesmo que aquilo acontecera porque ele ousara se casar com uma gêmea. Ele deixou Jane, que voltou a morar com Mary. Mary deu as boas-vindas a Jane e ficou duplamente feliz pela ajuda extra. Ela havia desenvolvido reumatismo, uma doença incapacitante, que, somada às frequentes crises de malária, a impediam de cuidar dos muitos bebês e crianças que chegavam. Para isso, eram usadas muitas caixas de madeira como berços, e mesmo nos momentos em que ela estava mais doente, Mary ficava deitada na cama balançando as caixas de um lado para o outro, com o objetivo de confortar os bebês. Infelizmente, a maioria dos bebês morriam. Eles geralmente estavam muito doentes, antes de serem enviados para a cabana de Mary. Mesmo assim, ela e Jane cuidavam deles. Mary acreditava na importância de mostrar aos africanos que toda a vida, mesmo a vida de um bebê pequeno com pouca esperança de sobrevivência, era importante para Deus. Também em dezembro de 1899, teve início uma série de eventos que acabariam por abrir caminho para Mary trabalhar entre o povo Aro. Os Aros eram pessoas astutas, que usaram a feitiçaria para se tornar a tribo mais forte e mais temida na área. Nenhum europeu sabia exatamente como a feitiçaria funcionava, pelo menos não até o Natal de 1899. Naquele Natal, um grupo de 100 pessoas doentes e moribundas se arrastou até um posto avançado do exército britânico, onde ocorreram muitos desmaios. A história contada por eles era de arrepiar. Cerca de 800 indivíduos, homens, mulheres e crianças, haviam se dirigido à cidade de Arochucu, em peregrinação religiosa. Os Aros os haviam convencido de que um feiticeiro grande e sábio morava ali. No entanto, tratava-se de uma armadilha, e os peregrinos foram atacados quando chegaram. Alguns foram levados para serem cozidos e comidos.
embora a maioria deles tenha sido vendido como escravos para outras tribos. O grupo de umas centenas de pessoas mal conseguiu escapar para contar a história. Quando as tropas britânicas ouviram o relato, ficaram indignadas e enviaram notícias do incidente de volta ao quartel-general militar em Londres. Decidiu-se que a Grã-Bretanha deveria usar a força bruta para mostrar aos aros que eles não podiam mais fazer essas coisas. Em agosto de 1901, 150 oficiais britânicos e vários milhares de soldados africanos se reuniram em Dunktown. A proposta era um ataque aos aros. Mary conseguiu vê-los antes de partir, pois todos os missionários da região receberam ordens de retorno para Dunktown, por questões de segurança, claro. O governo britânico estava preocupado que os aros pudessem sequestrar os missionários que trabalhavam em áreas remotas e usá-los como reféns. Mary não estava nada feliz ao ser arrancada de seu povo, mas pela primeira vez ela não poderia fazer nada. Finalmente, em novembro, as tropas marcharam para o interior. Centenas de pessoas de ambos os lados foram mortas, e após muitos dias de luta, os poucos sobreviventes da tribo Aro se renderam. No entanto, isso não significou que a paz foi restaurada na região. Os Aros tinham sido a força controladora na área por tanto tempo que sua derrota criou o caos. Várias outras tribos começaram a lutar entre si para assumir a primeira posição de poder. Todos os europeus foram proibidos de entrar na área, exceto o vice-cônsul britânico. Mary se preocupava com o que aconteceria com o povo Aro e orava a favor dele, pois ela desejava desesperadamente alcançá-lo com a mensagem do Evangelho e mostrar uma maneira melhor de viver. Nesse meio tempo, Jeanette chegou ao Calabar para ajudar Mary. Jeanette era uma das duas jovens com quem Mary havia falado em Falkirk durante a primeira licença. Ela pedira a Mary que lhe escrevesse, o que Mary fez, e assim Jeanette decidiu se tornar uma missionária. Mary confiava muito que Jeanette seria uma ajudante maravilhosa, por ser ela tão hábil no aprendizado das línguas Efik e Bantu. E logo começou a falar bem as duas. Mary precisou esperar até junho de 1903 para se envolver com os Aros. Ela estava viajando rio acima de Dunktown até Akpap, e um dos passageiros que viajavam com ela era o coronel Montanaro, o comandante do ataque aos Aros. O coronel estava voltando rio acima, também em direção ao território dos Aros. Ele e Mary iniciaram uma conversa, e ele logo lhe disse que as tropas britânicas não conseguiram conter os combates na área. Antes de chegarem à praia perto de Akpap, o coronel Montanaro teve uma ideia impressionante. Implorou a Mary que continuasse consigo rio acima para ela poder falar com os chefes dos povos Aro. É claro que ela concordou sem hesitar nem um segundo. Surgira a oportunidade pela qual ela vinha orando. Com toda certeza, o coronel Montanaro contava com bons motivos para depositar a confiança em Mary. Ela conseguiu fazer os vários lados concordarem com um tratado de paz. E antes de partir, vários dias depois, ela recebeu um convite aberto para retornar e fundar uma escola para ensinar os livros aos Aros. Mary sabia que deveria agir com rapidez em relação ao convite. O ataque aos Aros abateu o espírito da tribo do interior, e pela primeira vez, os britânicos conseguiam pressionar a entrada em direção ao interior, sem resistência nenhuma. Eles planejavam construir estradas, pontes, canais e portos em toda a região. Mary sentia o dever de alcançar as tribos do interior com a mensagem do Evangelho antes que a área fosse invadida por soldados, funcionários públicos e comerciantes. Em julho de 1904, com permissão especial do governo britânico, Mary iniciou o primeiro levantamento das tribos do interior de Calabar. Logo depois, Jeanette, que estava realizando o trabalho em Akpap, adoeceu e se viu obrigada a retornar à Escócia. Ela foi substituída por duas novas missionárias recém-chegadas da Escócia. Essas duas mulheres sentiram dificuldades para se adaptar à situação e escreveram de volta para a Escócia, reclamando que ninguém poderia viver em condições tão difíceis. Ratos corriam pelas vigas da casa da missão. Era impossível ter uma boa noite de sono. A comida era monótona e sem gosto. A lista de reclamações continuava de forma infinita. Dessa forma, as duas missionárias foram chamadas de volta a Dunktown.
e a estação de Akpap foi declarada primitiva demais para ser habitada. É claro que todos sabiam que Mary Slessor havia prosperado lá. Contudo, a Junta de Missões já havia concluído que Mary poderia prosperar onde outros missionários não conseguiram sobreviver. Mary era única. Na década seguinte, Mary, auxiliada por sua filha Jane, trabalhou entre as tribos do interior. As duas mulheres conduziram estudos bíblicos, trataram os doentes, negociaram para acabar com as lutas entre as tribos e salvaram a vida de vários gêmeos. Mary também falou a respeito do tratamento dado às mulheres e aos escravos. Qualquer outra pessoa teria sido morta ao desafiar os costumes tribais e a autoridade dos chefes da maneira que ela fazia. No entanto, havia algo diferente em Mary. Uma mulher branca, solitária, desarmada e sem nenhuma escolta. Ela andava descalça e usava um vestido simples, sem chapéu. Aonde quer que fosse, ela cantava e falava de paz. Mary falava as línguas do interior como os nativos e ensinava as pessoas a ler e escrever. É como se ela tivesse sido enviada para ajudar as tribos nesse período difícil. As engrenagens da Junta de Missões Estrangeiras na Escócia moviam-se com lentidão. Mary estava sempre vários passos à frente dela. No entanto, a junta levava muito a sério o trabalho e as recomendações dela. Quando Mary recomendou que um lugar chamado Ito, ao afirmar ser um bom local para um hospital missionário, a junta concordou com ela. Um dos amigos de longa data de Mary de Edimburgo doou dinheiro para construir o hospital. Para o total desgosto de Mary, ele recebeu o nome de Hospital Missionário Mary Slessor. Assim que Mary se adaptou à ideia de um hospital ter seu nome, o alto comissário britânico lhe pediu para assumir o cargo recém-criado na região de vice-cônsul da corte nativa. Isso significava, mais uma vez, que Mary ajudaria a resolver as disputas e acabar com as brigas. Apesar do fato de Mary estar envelhecendo e sua saúde piorar a cada ano, o alto comissário a convenceu de que ela era mais uma vez a única pessoa para o trabalho. Mary concordou em assumir o cargo, temendo o que aconteceria se não o fizesse e alguém sem entendimento dos costumes locais fosse enviado para a região. Como prometido, os britânicos começaram a construir estradas por toda a área. Com a estrada, uma nova oportunidade surgiu para Mary, que descobriu ser capaz de percorrer distâncias muito menores todos os dias andando de bicicleta. Mary encomendou uma bicicleta da Escócia, e logo ela estava subindo e descendo com ela as novas estradas da região. No entanto, a saúde de Mary continuou a piorar, e pouco tempo depois, em vez de pedalar, ela estava sendo empurrada em um carrinho. Em 1908, uma das apoiadoras de Mary na Escócia lhe enviou 50 libras, com a instrução de que ela gastasse a quantia consigo mesma. Mary respondeu: "Querida amiga, não preciso de nada. Todos os meus desejos são atendidos e supridos sem que eu peça." O que a mulher da Escócia não tinha como saber era que Mary Slessor quase não tinha bens materiais, nem os queria, preferindo dar cada centavo que recebia para ajudar a administrar as igrejas, bem como as escolas fundadas por ela. Nas primeiras horas da manhã do dia 13 de janeiro de 1915, Mary se encontrava muito doente em uma pequena cabana de barro na aldeia de Uzi. Ela estivera doente várias vezes antes. No entanto, desta vez era diferente. Mary sabia que estava morrendo, da mesma forma que Jane e as outras crianças que se reuniram ao redor dela para lhe fazer companhia. À medida que a noite avançava, Mary tentava tirar o cobertor de sobre o seu corpo e lutava para respirar. Então, nas primeiras horas da manhã, ela acordou e lhe ofereceram um pouco de água que ela recusou. Em vez disso, ela proferiu suas últimas palavras, em Efik: "Abassi sana miyok." Ela estava pedindo a Deus para curar sua dor, e ele o fez. Poucos minutos depois, Mary morreu. Um galo cantava ao surgir o sol da manhã no horizonte. Enquanto isso, os batedores de tambor de Uzi transmitiram a triste notícia: Eka Kapukapro Ogo, a mãe de todos nós, estava morta. A notícia reverberou por toda a região, enquanto os sucessivos batedores enviavam a notícia para a próxima aldeia. No dia seguinte, um belo caixão de mogno foi enviado rio acima de Dunktal, e o corpo de Mary Slessor, de 67 anos, foi colocado nele e carregado rio abaixo pela última vez.
Não havia uma pessoa em Ducktown que não soubesse da morte de Mary. Em homenagem a ela, todos os prédios do governo e as escolas foram fechados. As bandeiras foram hasteadas a meio mastro e a polícia fez fila na estrada do cais até a casa da missão. O culto fúnebre de Mary ficou lotado de pessoas das 3 regiões tribais de Calabar. Pessoas a quem Mary entregara 39 anos de sua vida para alcançar com a mensagem do Evangelho. O fato de todos poderem se reunir em um só lugar sem a ocorrência de ataques e mortes talvez tenha sido a maior homenagem ao trabalho de Mary Slessor na região. O corpo da missionária foi sepultado em um túmulo no terreno da missão, ao lado dos corpos do reverendo Anderson e sua esposa. A Igreja Presbiteriana Unida da Escócia enviou uma enorme lápide de granito escocês para marcar o túmulo de Mary. Quando Charles Owen, o carpinteiro amigo de Mary, ouviu falar da laje de pedra, disse com um sorriso: "Será preciso muito mais do que isso para manter a Mary Slessor que eu conheço no chão." Ele estava certo. O exemplo de trabalho missionário de Mary e sua disposição de sacrificar tudo para alcançar outras pessoas com a mensagem do Evangelho é um exemplo reluzente para todo cristão que deseja deixar sua terra natal e agir da mesma forma. 4 mulheres escocesas solteiras continuaram com Jane o trabalho iniciado por Mary Slessor, lá no interior de Calabar. 5 delas em conjunto acharam difícil igualar a carga de trabalho de uma pequena operária ruiva de Dundee.